Boa noite, eu sou Ian Valdeir Santos Rodrigues, eu sou estudante de Engenharia Química do Sinai Cimatec, assim como estudante do PRH 27.1 do Sinai Cimatec, e eu vou apresentar meu trabalho que é a integração energética do processo produtivo do biodiesel via catálise hidrogênea com ou sem destilação reativa. Esse trabalho eu fiz em companhia com meu colega Felipe Matos Diniz e meus orientadores e coorientadores Cristiano Leal, Rogério Navarro Correia de Siqueira e Fernando Luiz Peguini Pessoa. Para eu entender um pouco do meu trabalho, eu preciso descrever alguns conceitos, como por exemplo o que é o biodiesel. O biodiesel ele é um biocombustível alternativo sintetizado através de reações de transestificação. Essa reação que vocês estão vendo é a reação de transestificação, em que nós temos um álcool, que pode ser metanol ou etanol, reagindo com o éster, que é um triglicerídeo. O triglicerídeo faz parte de um óleo proveniente de biomassa animal ou vegetal, como por exemplo óleo de girassol ou óleo de soja. E esses dois compostos eles reagem em um ambiente com catalisador ou sem catalisador, geralmente com catalisador para ter um maior rendimento, formando um novo álcool, que é o glicerol, e um novo éster, que é o ácido metílico ou etílico, dependendo do álcool. E esses ácidos, eles são, a mistura deles, o biodiesel. Mas bem, o biodiesel é um combustível conhecido por ser renovável, biodegradável e menos poluente que o diesel mineral comum. Outro conceito é referente à classificação de catalisadores, que no caso de catalisadores homogêneos e heterogêneos, é associado às fases. Catalisadores homogêneos são os mais utilizados na indústria de produção de biodiesel. Geralmente você pode utilizar um catalisador como hidróxido de sódio. Os catalisadores heterogêneos já são os catalisadores mais estudados como alternativa por conta da necessidade de catalisadores homogêneos precisarem de recuperação do catalisador e acabarem sujarem influentes. Os catalisadores heterogêneos, eles podem ser classificados em outras classificações dependendo das suas famílias, como por exemplo, são classificadores enzimáticos ou bifuncionais. E no meu caso, no meu trabalho, a gente utilizou um catalisador heterogêneo proveniente de uma família de catalisadores de metais alcalinos, o metóxido de magnésio. Outro conceito é sobre intensificação de processos, que existe essa citação de Stoic-Smogen que define muito bem o que é melhorias consideráveis na fabricação e processamento, diminuir substancialmente a relação do tamanho do equipamento, capacidade de produção, consumo de energia ou produção de resíduos. Em suma, é uma forma de melhorar o processo de forma que ele consiga gerar mais com menos. Então, conceitos como, por exemplo, a integração energética e a destilação reativa, elas se encaixam nessa construção. E a integração energética é a forma de metodologia de redução de consumo de utilidades e energia na planta que a gente vai utilizar nesse trabalho. E a destilação reativa é uma forma de unificar em um único equipamento dois fenômenos que ocorrem em dois equipamentos diferentes em um único equipamento, que no caso seria a destilação e a reação. Como você pode observar nessa figura aqui, você tem A mais B, ocorre a destilação e a reação, e aí você tem a separação de D e C, componentes que não existiam originalmente. O objetivo do trabalho é avaliar a integração energética de modelos de produção de biodiesel via catálise heterogênea com ou sem implementação de coluna de destilação reativa e verificar o menor consumo de unidades calculados através dos métodos calorísticos e PINCH, métodos de integração energética. Na minha metodologia, a gente fez baseado em trabalhos anteriores, onde a gente fez uso do simulador Aspen Plus da AspenTech para desenvolver as informações associadas à planta de produção de biodiesel. No processo de desenvolvimento do trabalho, a gente utilizou esse caso base, que é um fluxograma de produção de biodiesel de matéria-prima proveniente de óleo residual, em que o autor escolheu a conformação da planta e o modelo termodinâmico. E vocês podem observar que o processo ele é muito fácil de entender, que é o seguinte: você tem pela via catálise homogênea, você tem o catalisador mais o álcool, junto com o óleo aqui embaixo, entrando, se misturando e reagindo no reator. Posteriormente, você tem a separação do excesso de álcool para fazer a recuperação. Você tem a continuidade da mistura até o extrator, onde é extraído o catalisador e o glicerol. O biodiesel, junto com o restante de glicerídeos e parte do álcool e da água, eles continuam para poder fazer a separação mais fina. E a separação mais fina gera a especificação, consequentemente o biodiesel está especificado, o restante de glicerídeos retorna para poder ser utilizado e o excesso de álcool e água, a mistura sai aí por cima. Já o glicerol junto com o catalisador, eles vão ser neutralizados e o catalisador neutralizado ele vai ser filtrado. O glicerol ele vai ser
purificado para ser utilizado, comercializado ainda, junto com a retirada do excesso de água e álcool. Essa água e álcool geralmente ela é influente que sai sujo no caso homogêneo. A gente pegou esse caso, esse processo, fez mudança na conformação, mas é o mesmo processo, só que a gente fez mudanças também na composição de glicerídeos e na cinética para representar o óleo de soja, assim tendo um caso 1 que é associado ao via homogênea. Posteriormente, nós fizemos modificações no processo para representar a via heterogênea, em que a gente utiliza a taxa cinética de Wang et al., onde as mudanças são associadas justamente ao fato de que o catalisador homogêneo não entra mais na matéria-prima e não precisa mais ser neutralizado. Então ele vai ficar fixado no reator, a reação vai ocorrer e não vai existir a necessidade de separação do catalisador posteriormente, então toda aquela etapa é retirada e o glicerol, por ser mais denso, ele se separa muito facilmente do biodiesel, com consequência, só precisa especificar o biodiesel e você tem um processo satisfatoriamente feito. A intensificação da adição da reação da destilação reativa ela ocorre aqui, onde você pode observar que o reator inicialmente está presente e aí quando você insere ele, ele vai desaparecer, vai virar apenas um misturador. A condestilação agora representa um modelo também referente à reação dentro dela, e isso vai gerar mudanças de temperatura nas correntes em torno dessa área, que vai mudar o resultado final associado à integração energética. Pois bem, na metodologia associada à integração energética, a gente vai fazer a extração, a gente foi feito a extração de dados de vazão, calor específico, temperatura de origem, meta. Além disso, se escolheu o delta mínimo, que é de 10 graus devido ao padrão geral para a indústria química, de usar 10 graus, e desenvolveu os métodos Rude, Poisson e o método Pinch heurístico e o método Pinch. Essa equação ela representa a equação que é utilizada em ambos os métodos para calcular a quantidade de calor e foi feita uma compilação dos dados. Bom, os resultados do modelo, inicialmente, você pode observar que eles satisfazem o requisito da ANP e também podem observar que aqui tem zero, e isso ocorre porque a cinética não consegue representar, no caso do catalisador heterogêneo, ainda não consegue representar as fases intermediárias devido justamente ao fato de ser muito rápido. E aí não tendo representação dos estados experimentais, não é possível simular. Posteriormente, você tem os dados que foram extraídos referente à vazão, captura calorífica, captura de origem, captura de meta, tanto do caso normal quanto do caso reativo. A mudança ocorre em algumas temperaturas em torno daqui. Posteriormente, você pode observar o resultado referente à redução. Então, inicialmente, de utilidade fria e utilidade quente tem esses valores aqui. E quando você faz o método RPS, tanto o método Pinch quanto o método cascata, você tem uma redução da quantidade de utilidade fria e quente. Bom, uma coisa interessante para poder afirmar é que o método cascata ele faz parte do método Pinch, ele é a forma ideal de verificar qual seria a rede mais próxima do resultado menor possível. E geralmente você não obtém resultados muito próximos, já que você não tem como adequar a conformação da rede de trocador de calor para ficar exatamente igual. Mas nesse caso a gente conseguiu chegar bem próximo, tanto que o método RPS e o método Pinch deram o mesmo resultado em alguns casos. E você pode observar para o caso do heterogêneo normal, teve uma redução de 60 e 80, utilidade fria e quente. Quando você adiciona a metodologia, vamos utilizar intensificação reativa, você tem uma redução de 80 e 90, o que é bem significante, e isso ocorre justamente devido à retirada do reator e colocado dentro da conta de destilação. Além da mudança no número de trocadores de calor, obviamente, que aumenta devido à necessidade de mais trocas de calor. Aqui dá para observar graficamente e é bem visível o impacto da redução. Aqui para a utilidade fria, de novo visível o impacto da redução. E aqui é por cada uma das correntes para cada método. E você observa que algumas correntes não têm a barra justamente porque foi completamente satisfeita a quantidade de calor necessária, em comparação ao caso normal. Bom, no fim foi possível observar uma diferença de mais de 10%, chegando até 50% em relação à integração, sem a inserção com reativa, e a gente pretende trabalhar agora com via supercrítica e enzimática, além de verificar os aspectos econômicos e de complexidade sobre a Austin e downstream do processo de produção do biodiesel.
queria agradecer à ANP, ao PRH 27.1, FAPESB e ao Senai Cimatec. Aqui as referências. Obrigado.